Perfeito, eu quero agradecer primeiramente o convite, né? Eu estou muito feliz de estar participando, de estar aqui nesse momento. E como a Paty falou, a aula foi criada com muito carinho e fiquem à vontade também se quiserem complementar ou então tirar alguma dúvida. E falando um pouquinho aqui de quem que sou eu, né? Eu sou a Jaque, eu tenho 26 anos, eu sou aqui de Florianópolis e a minha trajetória profissional, ela começou a se definir muito mais a partir do momento que eu comecei a me desenvolver para me tornar gestora de pessoas. E aí foi o primeiro momento que eu comecei a ter contato com as palavras soft skills, né? Isso foi lá em 2018 e de lá para cá as palavras soft skills continuam no meu vocabulário todos os dias, né? Agora, como recrutadora, principalmente, tech recruiter, as soft skills são um dos pontos que eu mais analiso em todas as pessoas candidatas que entram em contato. E esses soft skills, elas começam a ser analisadas desde o primeiro contato, né? Desde o momento onde a gente olha o currículo da pessoa, ou o LinkedIn, ou recebe um contato. Já a partir desse momento, a gente já consegue começar a avaliar quais que são os soft skills das pessoas e quais delas fazem sentido para a empresa, para o momento de atuação. E também, além de Tech Recruiter, eu também sou analista comportamental, né? Então, a análise comportamental, ela passa muito pelos pontos das soft skills, principalmente, porque é uma análise de todo o nosso comportamento, né? O nosso comportamento, ele passa também pelas habilidades que a gente tem e também as habilidades que a gente ainda precisa desenvolver. E o que a gente vai ver nessa aula hoje? Hoje a gente vai ver o que são as soft skills, por que elas são importantes, quais que são as principais, e aí a gente entra em comunicação, autoconhecimento, inteligência emocional, e ali mais para o final a gente vai falar sobre o mercado de trabalho e também as entrevistas que levam em conta as soft skills. Bom, começando, o que são esses soft skills, né? São as nossas habilidades comportamentais, emocionais, como que eu lido comigo mesmo e como que eu lido também com a outra pessoa, né? As soft skills sozinhas, elas não fazem um profissional, né? Precisa ter também ali o auxílio das hard skills. E as duas se complementam, né? Nenhum profissional ele é contratado só pelas hards e nenhum profissional é contratado só pelas softs. As duas precisam estar em bastante precisa estar uma acompanhando a outra para que seja efetivo e que a pessoa venha ter sucesso na profissão, ao mesmo tempo que a empresa também tenha sucesso com essa pessoa contratada. E as soft skills, e por que elas são importantes, né? Eu trouxe dois estudos aqui iniciais para a gente conversar um pouco. O primeiro é da Career, que ele fala que 9 em cada 10 profissionais são contratados pelo perfil técnico e demitidos pelo perfil comportamental. Ou seja, 90% das pessoas, é um número muito expressivo, são desligados por algum tipo de conduta que ninguém esperava, ou algum tipo de conduta que não combina com a cultura da empresa, ou que seja de fato inadequada. O outro... Opa, eu me confundi, desculpa, gente. O primeiro estudo é o da Page Personal e o segundo é da Career Builder. Esse da Career Builder fala que 77% das empresas acreditam que as habilidades sociais ou comportamentais são tão importantes quanto as técnicas no dia a dia de trabalho, né? Então, isso não sou eu aqui, já que uma recrutadora falando, né? É um assunto que surge bastante entre as pessoas recrutadoras e também fala-se muito sobre o fit cultural, que a gente vai conversar um pouquinho mais lá para o final. Então, eu avalio que soft skills, né, que são as nossas habilidades, elas começam do momento, a partir de três principais, né? A comunicação interpessoal, o autoconhecimento e a inteligência emocional. Essas três são as primeiras soft skills que a gente precisa desenvolver com mais cuidado, né? Desenvolver mais fortemente, porque são a partir dessas três que a gente consegue desenvolver também as outras soft skills que o mercado de trabalho exige. A comunicação interpessoal, falando primeiro sobre a comunicação interpessoal, né, que é a maneira com a qual a gente consegue mostrar quais que são as nossas soft skills, né, e como que a gente utiliza elas no dia a dia. A comunicação, em resumo, ela é o que nos permite conviver em sociedade, né, e formar grupos que sejam harmoniosos, que contribuem para o nosso crescimento profissional, para o nosso crescimento pessoal. E na prática, é a habilidade que a gente tem de receber, interpretar e transmitir informações utilizando a escrita, a fala ou a expressão corporal.
é basicamente entender e fazer ser entendido. Então, a comunicação ela pode ser separada em alguns pontos, né? Começando pela escutativa, que é basicamente a capacidade de a gente dedicar atenção genuína àquilo que as outras pessoas falam, tomando todas as providências que a gente puder para conseguir manter o foco, demonstrar o interesse, compreender e interpretar aquilo que está sendo dito. Portanto, né, é uma forma de ouvir que está ligada à ação, não é simplesmente escutar e estar pensando em outras coisas ao mesmo tempo e sim ouvir de fato, né? Entender o que, que tem por trás da mensagem, analisar também a leitura corporal, a linguagem corporal que a pessoa está utilizando com a gente. E a escuta ativa, ela ajuda a evitar, principalmente, falhas na comunicação. Né? Comunicação, ela é sempre 50-50, né? 50 daquilo que eu comunico e 50% daquilo que a pessoa, o interlocutor, entende dessa comunicação, mas a responsabilidade de quem está comunicando é garantir o entendimento, né? Cuidar para que a minha comunicação, aquilo que eu falo, faça sentido e que a outra pessoa tenha vontade de ouvir aquilo também. E para a gente ser ouvido, a gente também precisa ouvir a outra pessoa, né? Então, a escutativa ela é uma maneira muito mais respeitosa de estar presente no momento. Então, de evitar as falhas, os ruídos da comunicação, ela otimiza também o tempo que a gente dedica para compreender o que as outras pessoas estão comunicando, né? Evita que a gente precise ficar buscando outras informações que a pessoa já falou, evita que a gente que a nossa cabeça flutue para outros lugares enquanto a outra pessoa está conversando. E, além disso, ela gera credibilidade, né? Imagina, ninguém gosta de estar conversando com alguém que tá distraído, que não está prestando atenção, você precisa voltar para informações, repetir, ou pior, passa um tempo depois e você sabe que passou aquela informação e a outra pessoa não reteu a informação. Então, para que não corra o risco de não reter as informações, a escuta ativa ela é extremamente importante. E ela auxilia também em negociações, gestão de conflitos, concessão de feedbacks, orientações. E, geralmente, quando a gente fala em dar feedbacks, a gente sempre pensa na pessoa que faz gestão de pessoas, né? E não é necessariamente assim. O feedback, ele acontece em todos os momentos da nossa vida. Até às vezes, quando a gente está em casa e alguém fez uma comida gostosa e a gente diz que a comida ficou boa, ou quando a comida não ficou tão boa assim, você fala, talvez um pouquinho mais de sal, um pouquinho mais de tempero faria melhor. Isso também é um feedback. Né? Então, o feedback está presente no nosso dia a dia e a gente dá feedback constantemente para colegas de trabalho, para as pessoas que estão ao nosso redor. Então, também é uma forma da gente aprender a dar feedbacks e receber esses feedbacks com a escuta mais concentrada. E ainda falando sobre a escuta ativa, ela começa com a presença, né? Então, alguns pontos que a gente pode fazer para estar mais presente no momento é fazer uma rotina, uma preparação. Quando você sabe que vai ter uma reunião, tirar às vezes 2 minutos para se concentrar, 2 minutos para anotar os pontos, anotar a pauta, reler as anotações da última reunião que teve, da última troca e conseguir se concentrar no momento. Então, é escutar verdadeiramente e estar presente de fato. Então, para isso, a gente precisa fazer algumas coisas nessa rotina de preparação, né? Que seria evitar as possíveis distrações. No mundo digital que a gente vive, é muito comum receber notificação de todos os cantos, né? Então, eu estou aqui numa reunião por vídeo ou numa reunião presencial e escutei o celular tocando, ou então começar a receber notificação na área de trabalho. Uma maneira da gente se preparar para esse momento é bloquear as notificações, botar o celular no silencioso, buscar um momento, um espaço onde seja mais tranquilo, com a menor quantidade de ruídos possível, porque ruídos também atrapalham na comunicação e também na concentração. Então, a escuta ativa, ela também fala muito sobre evitar pensar numa resposta automática, né? Ou evitar os julgamentos também da pessoa. Porque no momento que a pessoa está falando, se tocou em um ponto, um aspecto, e a cabeça começa a ir para outro lugar, devaneia, a gente perde informações que são importantes, né? Então, para a cabeça ir para outro canto, a gente entrar em devaneio,
Com uma notificação, isso fica muito mais fácil. Com uma interrupção, a gente perde o famoso fio da meada. Então, estar presente é uma maneira de ser mais respeitoso durante a comunicação e garantir também a atenção do nosso interlocutor, né? Garantir a atenção da pessoa que está ali conversando com a gente e também a pessoa, em contrapartida, também começa a desenvolver ainda mais a escutativa. E também, para demonstrar que estamos escutando, olhar para a pessoa, estar presente, também faz parte de todo esse processo. Claro que a escutativa ela pode ser diferente no momento onde a gente está numa reunião presencial ou numa reunião online. A gente não vai nunca conseguir controlar 100% o ambiente que está à nossa volta, mas conforme a gente vai estudando e conseguindo conhecer mais, prestar atenção na escuta, a gente começa a identificar mais facilmente os momentos onde a gente consegue ter essa escuta. Ela é importante em todos os momentos, claro, né? Mas também se lidar com mais carinho para quando acontece uma distração, algo do tipo, e conseguir voltar a se concentrar no momento. Então, alguns outros pontos que a gente pode olhar para desenvolver ainda mais a escutativa é também bloquear o horário da reunião na agenda, cuidar para que as pessoas que estejam ali na reunião também já tenham uma ideia do que vai ser trocado, do que vai ser falado, para que elas também possam se preparar. Né? A escuta, ela não fala aqui somente sobre a minha escuta, mas também como desenvolver e auxiliar as outras pessoas também a terem essa escuta ativa. E também, falando ainda da escuta, né, fala muito sobre envolvimento, sobre participação. Então, algumas maneiras de você demonstrar para as pessoas que está ali presente 100% no momento é afirmar que está ouvindo. Isso pode ser feito de maneiras muito sutis, né, como um aceno de cabeça, um sorriso na hora certa, confirmar com um sim, um ok, e, de fato, interagir durante a conversa quando for o momento de interação, né, para que também você consiga fazer com que a outra pessoa que está falando, incentivá-la a continuar, ou então conseguir, de maneira sutil, também finalizar o assunto quando for necessário. E a partir de finalizar o assunto ou de continuar, a gente entra no aspecto das perguntas que são abertas e das perguntas que são fechadas. Né? As perguntas que são abertas, elas instigam a pessoa a continuar conversando, a continuar falando sobre aquele assunto, ou então especificar, funilar em alguns pontos. E um exemplo de algumas perguntas que podem ser consideradas perguntas abertas, né, seria, por exemplo, me conta mais sobre ponto X. Fiquei interessado de saber sobre a estratégia tal. Você pode me dar mais detalhes sobre X informação? A partir disso, é uma pergunta que não é uma pergunta de sim ou não, né? Onde você pede para a pessoa discorrer sobre o assunto, comentar sobre algo específico, e a partir disso a pessoa também se sente mais à vontade, porque está se sentindo envolvida e também com mais tempo, né, de afunilar, trazer mais algum assunto que seja importante para aquela conversa e para aquele momento. Ou então, utilizar as perguntas fechadas, que aí são o oposto das perguntas abertas, que são as perguntas que podem ser respondidas simplesmente com um sim, um não, um ok, ou um talvez, ou até às vezes não sei. Mas elas são perguntas que geram confirmação e que elas são voltadas para encerrar, para finalizar o assunto, antes de ir para o próximo, ou trocar de pauta. E um outro ponto que também envolve a escutativa é o ponto do parafrasear. O parafrasear, na verdade, ele é uma técnica de comunicação, né, que evita principalmente os ruídos de comunicação. Lembra que um pouquinho antes eu falei sobre a responsabilidade, ela é 50-50 na comunicação? Né? 50% daquilo que eu comunico e 50% daquilo que é interpretado. E também o quanto que eu me faço entender e garanto que eu entendi o que a pessoa que está ao redor está querendo comunicar. Então, parafrasear é uma técnica que ela auxilia nesse ponto, né, de garantir o entendimento da situação. A gente pode parafrasear reformulando a frase ou reformulando o contexto que a pessoa falou, sem alterar o sentido original, né? Seria um resumo daquilo que a pessoa falou, e ele vem seguido de uma pergunta, uma confirmação. É isso mesmo? Eu entendi corretamente? Era isso que você gostaria de comunicar? Então, se a gente fosse utilizar essa técnica aqui,
O parafraseamento poderia ser o seguinte: Jaque, então quer dizer que a escuta ativa, ela fala sobre envolvimento, sobre participação, estar presente de verdade, fazer rotinas de preparação, de cuidado para manter e garantir a concentração no momento? É isso? Sim, seria exatamente isso. É resumir o assunto e garantir que teve o entendimento correto daquela situação ou correto daquele contexto que precisou passar. E também envolve muito a linguagem corporal, né? De nada adianta eu estar aqui com a escuta a- ativa, tá? Com a escuta no momento, mas o meu corpo não está demonstrando isso, né? Então, manter a postura correta, mostrar interesse, muitas vezes mostrar interesse pode ser basicamente ir um pouquinho mais para frente, ficar mais perto, voltar o corpo para a pessoa com quem está conversando. E a gente vai falar um pouquinho mais sobre linguagem corporal e comunicação não verbal ali para frente. Mas, em resumo, né, a escuta ativa é uma maneira respeitosa e presente de se envolver na comunicação e permitir perceber os aspectos não verbais e gerar conexão. E, oi, pode falar. Jaque, só comentar uma coisa sobre a questão da escuta ativa, acho que foi uma das primeiras aqui, evita falhas da comunicação. Só fazer um adendo, né? Trazendo isso para a tecnologia, para os meninos e meninas, né? Porque temos uma moça também, que eles, ok, estão trabalhando do outro lado, né? A gente está ali contratando, conversando com ele, fazendo uma entrevista. E durante esse processo, a gente vai falar, seja por WhatsApp, seja por telefone, seja por e-mail, seja por mensagem no LinkedIn. Mas deixar claro, hoje eu recebi um aluno me falando que ele tinha sido aprovado no processo e perguntou assim no final: Ah, legal, é CLT ou PJ? O cara falou assim: CLT. Ele mandou uma carinha de triste e sumiu. Daí o cara sumiu, ele sumiu, ninguém mais falou. Uma semana depois ele pensou, vou mandar um oi pro cara, né? Mandou, e o cara falou assim, não, eu achei que eu entendi que não era isso que você queria e chamei outra pessoa. Como você tá desempregado, precisando de um emprego e você manda uma carinha triste pro recrutador? Errado os dois, né? Então, assim, olhar para esse lado também, você que está sendo entrevistado, que está procurando emprego, ou ok, que no grupo tem pessoas que estão muito bem empregadas, por sinal, mas você vai precisar se comunicar com alguém em algum momento. Então, assim, ter esse cuidado, né? Essa delicadeza de, gente, tem horário para as coisas, ter esse cuidado de olhar para o outro também, né? Às vezes eu posso mandar mensagem para você fora do horário, porque eu tô fora do Brasil, então aquele momento, né? Então, ter esse cuidadinho, assim, para não ter esse ruído, né? De Sim. comunicação que, poxa, perder uma oportunidade de emprego por causa de um emotion, eu nunca mais usava na minha vida. Os emotions também são uma maneira de se comunicar, né? E, inclusive, é uma das comunicações mais utilizadas hoje em dia. E sobre a escutativa durante o momento de uma entrevista, né? A entrevista ela fala sobre conexão, né? É um momento onde a pessoa recrutadora ela tá ali imaginando como você vai ser no dia a dia de trabalho. A pessoa recrutadora ela tem ali um número de hard skills, um número de soft skills a buscar e também de fazer uma análise se aquela pessoa se encaixa na equipe X, se encaixa na equipe que precisa para atuar naquela posição. E você demonstrando que tem a escutativa, né? Escutar o que a pessoa está falando até o final, cuidar com as interrupções, também demonstra também o teu interesse, né? Demonstra que você também tem habilidades comportamentais além das habilidades técnicas. E eu trouxe aqui algumas sugestões também para quem quiser se aprofundar mais no assunto sobre escutativa, que é o livro O Palhaço e o Psicanalista, do Christian Dunker e do Cláudio Tebas. É um livro incrível, traz muitos cases práticos, e ele fala basicamente sobre qual que é o papel do palhaço no momento da comunicação. Porque quando o palhaço está em cima do picadeiro, não é sobre o palhaço, e sim sobre o público. Então, o palhaço ele faz toda essa rotina de preparação, de entender aquilo que o público está esperando dele, escutar, não só com os ouvidos, né, mas ele escuta com o corpo inteiro aquilo que o público está ansiando. Então, ele traz bastante cases práticos de escuta ativa e também como desenvolver ainda mais. E o livro A Arte de Escutar, da Carla Faur, que ele também vai mais a fundo dentro desses aspectos da escuta. E a técnica de 5 segundos
né? A técnica de 5 segundos, ela é utilizada, não é aquela de 5 segundos de quando a comida caiu no chão ainda pode pegar, viu? É a técnica de voltar à presença, né? Percebi que eu me distraí, respira 5 segundos, fecha os olhos para limpar a mente e conseguir botar a escuta ativa no momento, no lugar correto. Mesmo que eu estude há muito tempo sobre soft skills, sobre habilidades comportamentais, eu preciso de uma âncora, muitas vezes, para lembrar da escuta ativa. E a minha âncora, ela é um post-it que fica na frente do meu computador. Ela fica coladinha no meu computador. Porque no momento que eu estou me distraindo, eu olho aqui, opa, volta. 5 segundos, mantenha a escuta ativa para que não aconteçam os ruídos de comunicação. Tudo bem até aqui? Jaque, os meninos comentaram algumas coisas aqui sobre recrutamento, sobre feedback. Vamos deixar para falar depois no final, porque senão eu acho que vai perder muito sobre o que você está falando agora. Então, mas vamos sim voltar nisso, tá? Paulo, Leopoldo comentou também, e acho que os dois. Daí a gente já vai voltar, tá? Só para não perder também porque essa interrupção que eu já fiz já foi para falar exatamente disso, ok, para não ter esse ruído na comunicação. Mas depois a gente volta nisso. Alguém tem alguma Perfeito. pergunta para fazer sobre a escutativa? Acho que não. Pode continuar então, Jaque. Perfeito, vamos para o próximo tópico, então, que é a comunicação não verbal. Como a gente falou anteriormente, a comunicação ela entra em várias esferas e vários aspectos, né? Começa com a escuta ativa, passa pela linguagem oral, pela linguagem escrita e também a linguagem corporal, que é a forma de comunicação do nosso corpo, né? A maneira como a gente se expressa. Inclui todos os comportamentos que são aparentes e também coisas que a gente às vezes não consegue controlar, né? Como uma inquietação, a respiração. E o código não verbal, ele também serve de apoio para a comunicação verbal, né? Então, um exemplo de como a comunicação verbal e a comunicação não verbal andam juntos é quando a gente fala, por exemplo, eu estou muito feliz, mas com uma cara fechada, com os ombros para baixo, você vai acreditar que a pessoa está feliz, de fato? Não vai, né? Agora, se a pessoa fala, eu estou muito feliz, com ênfase nas palavras, dando um sorriso, estando aberta, é também uma forma de comunicação, né? A comunicação não verbal, ela acrescenta a comunicação verbal e a comunicação do nosso próprio corpo. Então, ela passa por alguns pontos, né, como a postura. Então, no momento de uma entrevista, por exemplo, uma postura de presença, né, tá aqui próximo, né, com os ombros retos, vai dar uma chance melhor da outra pessoa que está te ouvindo ter mais atenção e mais escutativa contigo também, né? Ou uma pessoa que está assim na cadeira, jogada, largada, demonstra muito uma postura de desinteresse. É claro que o recrutador ele não vai olhar para um aspecto da postura em específico, isolado, e colocar isso como regra, e por isso não vai contratar a pessoa, né? Mas são pontos que também agregam em como você é visto durante uma entrevista e durante um bate-papo. O olhar também, né? Então, tá prestando atenção naquilo que a pessoa falando. Eu já fiz entrevista com pessoa candidata que não era que minha tela estava do outro lado, né? A pessoa, ela estava mexendo literalmente no celular enquanto estava conversando comigo, né? A pessoa olhava o tempo todo pro lado, parava, respondia uma mensagem, depois voltava. E isso faz com que o processo não seja tão fluido, tão assertivo quanto deveria ser. Gerando a cadeira desespero, exatamente. E também falo sobre as pessoas, quando a pessoa acha que é touchscreen, né? Quando você tem ali, não tem intimidade com a pessoa e fica encostando, ou força uma situação para abraçar, para dar beijo, forçar carinho, também é uma comunicação não verbal, né? Também demonstra aí que falta um pouco de consciência para conseguir se portar e entrar dentro daquilo que é buscado.
Né? Então, acenar com a cabeça, os gestos com a mão falam muito também, né? Quando, por exemplo, a pessoa fica mexendo no pescoço, mexendo aqui na cabeça, estralando os dedos, geralmente isso tudo indica sinais de nervosismo que a gente consegue controlar e respirar fundo e se preparar para o momento que vai entrar na troca. Eu também trouxe aqui algumas maneiras que a gente consegue, caso quem queira se aprofundar mais no assunto da linguagem não verbal, né? O primeiro aspecto é a programação neurolinguística, que é de fato uma ciência que estuda a ciência do comportamento, assim, e como você consegue programar também o teu cérebro para mudar para mudar os comportamentos e identificar os comportamentos de outras pessoas também. O teatro também é uma maneira que ajuda na expressão corporal, né? Tanto na expressão oral, né? Do quanto que a tua voz ela consegue progredir no ambiente, o controle da fala, o controle da respiração, e também a maneira, para quem for mais tímido também, né? De perder um pouco a timidez e também de, de conseguir ter a capacidade me fugiu a palavra agora, de improviso, a capacidade de improvisar durante as situações. Então, o teatro ele também auxilia no momento da comunicação não verbal. E a técnica do mirroring, que ela é muito conhecida, já é utilizada há bastante tempo, principalmente por palestrantes, políticos, atores, que são pessoas que falam bastante em público, né? Então, passar o texto, passar a informação, antes mesmo se olhando e entendendo como que a tua expressão corporal, ela funciona, como a expressão facial, ela funciona também. Né? A linguagem não verbal, ela é o primeiro tipo de comunicação que a gente aprende lá na infância, desde quando somos bebês. E não é porque a gente já nasce meio que sabendo o que é expressão corporal, expressão facial, que a gente não precisa seguir desenvolvendo ela ao longo da vida. Né? Porque demonstrar tranquilidade no momento pode auxiliar também os colegas de profissão, pode ajudar as pessoas que estão próximas a você, até em situações de risco. Né? Um exemplo onde a expressão corporal, a expressão facial, ela pode ser muito utilizada em casos de perigo. Às vezes, no próprio rosto, na expressão da pessoa, consegue identificar que é uma situação de risco, uma situação de perigo. Ou então, quando a gente é criança e está fazendo alguma coisa errada e a mãe dá aquele olhar penetrante que você sabe o que significa, isso também são exemplos de linguagem não corporal. Então, a gente utiliza ela o tempo inteiro. Então, é importante seguir desenvolvendo essa linguagem não verbal, a linguagem corporal, durante toda a vida. Bom, a gente falou um pouquinho sobre a escutativa, sobre a comunicação não verbal, e agora a gente vai para a comunicação falada, comunicação oral. Né? A comunicação oral pode ser dividida em vários aspectos, né? Começando na dicção, que é a capacidade, a habilidade da gente de dos fonemas, né? De falar as palavras de uma maneira clara que seja entendida pelas outras pessoas. A comunicação, ela é tudo que a gente fala, e não só o que, mas sim também como e quando. Então, ao contar uma história, por exemplo, se a pessoa ela vai direto ao ponto, se ela foi envolvente, se é uma comunicação fluida, assertiva, se dá para entender aquilo que a pessoa está querendo comunicar, né? Constrói uma narrativa e sabe responder as perguntas além do sim, não. Porque não tem nada mais frustrante durante uma entrevista para uma pessoa recrutadora quando você desenvolve toda uma pergunta, abre os aspectos que são relacionados à empresa, e aí faz uma pergunta para a pessoa candidata, ela te responde aham, ou não. Aí você fica, ops, e agora? Vamos voltar aqui, reformular a pergunta. Então, a ideia de uma entrevista, de uma troca, é o bate-papo mesmo, é a troca, é entender o que as coisas significam para aquela pessoa que será contratada futuramente. Então, a dicção, ela é a articulação das palavras, né? Como, por exemplo, falar todas as sílabas, né? Não comer os S's dos plurais, não perder o R dos verbos infinitivos, ou então cuidar principalmente com a fala muito rápida, que ela atrapalha a dicção. Então, se a gente está falando igual uma metralhadora disparada, pode ter certeza que a dicção ela vai ser prejudicada. Né? E muitas vezes as pessoas erram no S ou no R, não é por não saber, e sim por uma fala desacelerada, que não leva em consideração a respiração, as pausas, a entonação da voz,
o momento onde você dá mais ênfase para uma palavra ou ênfase para uma outra palavra. É uma maneira de envolver a outra pessoa na comunicação, né? Fazer com que a outra pessoa siga com aquela vontade de continuar te ouvindo. E isso é a naturalidade também, né? Falar com tranquilidade, com calma. E uma maneira da gente olhar para a naturalidade e para a calma é colocar bullet points daquilo que a gente vai falar. Não necessariamente decorar um texto, decorar uma resposta, né? Treinar várias vezes a resposta para ela sair exatamente perfeita, mas sim saber aquilo que você quer comunicar, qual o começo, o meio e o fim daquela comunicação. Isso traz naturalidade, clareza e assertividade também. E aí a gente pode voltar lá para aquela técnica que a gente conversou anteriormente, que é a técnica do parafrasear. Você pode você mesmo se parafrasear depois de falar uma frase, um momento muito longo, volta, afunila e diz, o objetivo é tal. Conversamos sobre X, Y, Z para que a pessoa também consiga lembrar de todos os aspectos que foram falados desde o começo da comunicação até o final. E uma outra maneira da gente cuidar também com a nossa linguagem oral são os vícios de linguagem. Todo mundo tem vícios de linguagem, a gente não pode dizer que ninguém tem. Eu, por exemplo, tenho vários. O né é super constante. Agora que eu falei, vocês vão reparar cada vez mais no né. Então, o vício de linguagem, ele pode ser, até às vezes, expressões naturais do corpo, como fazer barulhos com a língua, com a fala, fazer confirmações no momento que não precisa, e também entram em outros aspectos, né, como o pleonasmo, que é o uso desnecessário de alguma expressão, como ele estava muito irritado quando entrou para dentro de casa. Mas espera, não tem como a gente entrar para fora, né? Ou então, as aulas vespertinas da tarde, mas vespertino já significa tarde. Então, cuidar para que a comunicação ela seja objetiva, fluida e cuidar com as concordâncias também. Né? Outro aspecto que afasta as pessoas da comunicação é o gerundismo, ou o uso exagerado do gerúndio. E que acontece de uma a gente pode conhecer o gerúndio como a comunicação de telemarketing, né? Quando a pessoa fala, por exemplo, vou estar te transferindo. Ai, calma. Vou estar te telefonando. Porque a gente pode falar isso de uma maneira muito mais assertiva, né? Eu vou te ligar, vou te telefonar, te telefonarei no início da tarde, falarei contigo amanhã de manhã. Existem maneiras que a gente consegue falar de uma maneira que seja bonita, que seja fluida, e sem precisar colocar o gerúndio na situação, né? A pessoa geralmente ela usa o gerúndio quando quer rebuscar a comunicação, parecer mais formal, mais polido, mas o gerundismo ele dá o efeito contrário na comunicação, ao invés dele envolver usa uma redundância durante a troca, durante a conversa. E uma das grandes ferramentas de comunicação, né, não só a comunicação oral, como também a comunicação escrita, é a comunicação não violenta, que ela é uma técnica, um conjunto, um estudo feito por Marshall Rosenberg, e ele continua sendo estudado até hoje, desde os anos 60 até agora, continua sendo estudado constantemente, que é uma técnica que leva em conta a empatia, o respeito, ver o mundo a partir da perspectiva da outra pessoa e ajuda a manutenir o conflito de uma maneira que seja mais saudável, mais equilibrada, mais natural. Né? Quando a gente fala comunicação não violenta, o primeiro pensamento que vem é, mas eu não sou violento na minha comunicação, né? Eu não saio xingando as pessoas na rua quando eu fiquei insatisfeito, quando eu fiquei chateado. E é importante lembrar que o contexto da comunicação não violenta não se trata apenas da agressividade, né? E sim de toda maneira que pode gerar algum tipo de desconforto, um sentimento negativo, ou que gere algum tipo de resistência na escutativa das pessoas, bloqueia a conexão com as pessoas às nossas voltas, com os sentimentos e as necessidades que cercam a comunicação, que nos cercam no geral, né? E é sobre vínculos, sobre os caminhos possíveis, as conexões, compreender e acolher o ponto de vista da outra pessoa. Isso não quer dizer que você vai concordar com tudo aquilo que a outra pessoa está falando, mas quando você discordar, utilizar da comunicação não violenta
para conseguir discordar de uma maneira que seja sutil, né, de uma maneira que não ofenda a outra pessoa, evitando julgamento, evitando ironia, sarcasmo, aquele tom passivo-agressivo, porque tudo isso são formas violentas de comunicação, né? Afastam as pessoas da escuta e de ouvir aquilo que você está comunicando. E quando a gente fala sobre a comunicação não violenta, né, existem várias maneiras que a gente pode identificar e compreender aquilo que a outra pessoa ela está falando, que a empatia, a troca, ela não é o caminho, ela é o caminho, ela não é só a linha de chegada, e ela precisa ser exercitada constantemente, né? Não significa que você vai sentir pela outra pessoa, mas você vai sentir junto com essa pessoa, né? Entender o que que levou a pessoa a tomar determinada atitude, o que levou a pessoa a usar determinado tipo de comunicação, e a partir disso, vou trazer um pouquinho mais a prática agora, porque ficou só um pouquinho a parte da teoria aqui da comunicação não violenta, mas ela é basicamente formada em 4 passos, né? Começando pela observação, que deve ser, com certeza, isenta de julgamentos. Então, uma declaração objetiva da situação e uma observação que não pode conter análise e também não pode conter avaliações, né? Nesse momento, é a escutativa, onde você está escutando, ouvindo e entendendo tudo que aquela pessoa está trazendo para você. E a partir dessa observação, você também observa o sentimento, né? Declara quais que foram os sentimentos que surgiram durante a situação e conseguir nomear esses sentimentos. Né? Existem uma infinidade de sentimentos que a gente consegue nomear, né? Além desses que mostram no slide, também existe desinteresse, existe sentimento de se sentir rejeitado, de se sentir acolhido, de se sentir ouvido. Então, os sentimentos, eles são inúmeros e acompanham a gente a vida inteira e vão acompanhar até o final da nossa vida. E a partir da identificação do sentimento, você consegue identificar também a necessidade, né? As necessidades que não são entendidas, as necessidades que estão sendo... Qual que é a necessidade daquela troca, a necessidade daquela informação? Para, a partir disso, chegar no pedido, né? Que não necessariamente um pedido, né? Mas qual que vai ser a devolutiva sobre aquilo? E para isso eu trouxe alguns exemplos para ficar um pouquinho mais fácil da gente entender o que que é observação, o que que é sentimento, o que que é necessidade e o que que é pedido. Se a gente fosse utilizar a frase, eu observei que você não vai conseguir entregar o relatório dentro do prazo combinado. E isso me fez sentir preocupado e apreensivo, porque é importante para mim e para a empresa que a gente cumpra os prazos para que os nossos colegas confiem na gente. O que podemos fazer para entregar esse relatório até sexta? Essa ela foi uma comunicação que ela envolveu os 4 pontos da comunicação não violenta, né? Então, começando pela observação. Eu observei que você não vai conseguir entregar o relatório dentro do prazo combinado. E a partir disso vem o sentimento. Isso me fez ficar preocupada, me fez ficar apreensiva. A partir disso vem a necessidade. É importante para mim, para a gente, que a gente possa cumprir os prazos, para que a partir disso os nossos colegas confiem em nós. E por último vem o pedido. O que podemos fazer para entregar esses relatórios até sexta? Esse é um exemplo de uma comunicação não violenta, né? O que seria o exemplo de uma comunicação não violenta? Você não conseguiu entregar esse relatório aqui, por quê? Né? Nota que esse tipo de comunicação, ela afasta, ela gera um julgamento, ela gera um ponto onde deixa a pessoa desconcertada, né? Por que que você não conseguiu entregar? Olha o tom de voz também que ele é falado, né? Então, quando você reconhece aquilo que a pessoa está sentindo, o que você observou, qual é a tua necessidade envolvida nessa situação, para a partir disso fazer o pedido, é claro que a frase fica um pouco mais longa, a frase ela fica um pouco mais longa, mas a recepção pelo interlocutor, ela vai ser muito melhor, vai ser muito mais afetiva, a pessoa se sente respeitada, a pessoa se sente ouvida e principalmente validada, né? Validar os assuntos, validar aquilo que a outra pessoa está sentindo, gera conexão, logo gera empatia também. E dando um spoiler do que vem a seguir, né, a empatia é uma das soft skills mais solicitadas pelo mercado no momento. Caramba, Leopoldo, realmente, a realidade de fato ela é essa, em muitos lugares.
Mas, pelo menos na empresa que eu trabalho, de alguns outros lugares que olham para uma cultura mais humanizada, né, e que tem principalmente foco na saúde emocional, na saúde mental das pessoas colaboradoras, evitando burnout principalmente, esse tipo de comunicação ela acontece na prática e é exigida e muitas vezes entra como fit cultural também. É verdade, Marcelo. Em alguns outros momentos profissionais, eu também escutei linguagens que eram extremamente agressivas. E quando essa linguagem ela vem agressiva para a gente, é vontade de responder agressivamente também. Né? Quando a pessoa fala dessa maneira, faz porque eu estou mandando, faz porque é isso mesmo, porque é desse jeito, qual que vai ser a sua vontade de fazer isso? Não vai fazer porque tem que fazer. E não é necessariamente sobre isso, a vida profissional, né? Eu costumo falar, e essa é uma opinião própria minha, que a vida profissional ela precisa também ser fluida, né? Não pode ser só um meio de você ganhar dinheiro, de receber o seu pagamento ali no final do mês, mas também precisa te trazer prazer no dia a dia, fazer com que você tenha evolução, não só profissional, mas evolução pessoal também, porque as duas elas andam de mãos dadas. Quando você evolui o profissional, você evolui o pessoal também, né? E necessariamente, ainda falando um pouco sobre a hierarquia que a Paty comentou, né? Quando a comunicação ela vem de uma pessoa de uma hierarquia para cima da gente, é claro que é mais difícil a gente conseguir reverter essa situação, né? Mas se a gente está falando com um colega de trabalho, com uma pessoa que está no mesmo sentido, por que não usar a comunicação não violenta, né? Se ela é uma maneira de ser mais ouvida e também de ser respeitoso com a pessoa que está ali ao redor. E além da comunicação não violenta, eu trouxe aqui também outros pontos que podem auxiliar no desenvolvimento da comunicação oral. Eu não coloquei no slide a foto do livro, mas eu tenho o livro aqui para mostrar para vocês a capa, caso alguém se interesse. Meu livro de cabeceira, eu já li ele várias e várias e várias vezes. Né? Tem esse livro da Bárbara também, que é incrível, que é o Como se defender de ataques verbais. Esse vai falar bastante, esse aqui dá muita dica de como lidar com esse tipo de líder, com esse tipo de gerente que usa as comunicações agressivas com a gente. E também os super dicas para falar bem com ele. Esse aqui tá bem velhinho, né? Dá para ver que eu já li ele várias vezes, porque tá todo puído, coitado. Mas são alguns livros que auxiliam na comunicação oral. E além disso, tem também os conceitos de storytelling, que existem cursos, existem imersões que você pode fazer em storytelling, que é para ter uma comunicação envolvente e que faça sentido. E os dois que são os mais antigos, que acho que todo mundo já ouviu falar dessas próximas dicas, ler em voz alta e os cursos de oratória, né? Então, ler em voz alta não significa necessariamente que você vai precisar ficar com a cara nos livros, lendo e relendo livros inteiros em voz alta. A gente pode fazer isso de maneira mais simples no dia a dia. Às vezes, ler em voz alta uma mensagem que recebeu no WhatsApp, um post que viu nas redes sociais, utilizar daquele momento que você está sozinho para desenvolver também a fala, desenvolver a oratória. E a partir desse momento, a partir da fala, você se sentindo à vontade, confortável, falando sozinho, falando no seu próprio momento, você também consegue mais confiança para falar externamente, falar com outras pessoas. Ai, sim, Paty, eu tinha entendido que era nesse sentido. Ai, Marcelo, depois compartilha o link desse. Ai, você já compartilhou, incrível. Eu até salvei aqui porque é sempre importante a gente conseguir voltar nos assuntos, né? Não só estudar uma vez e achar que já está tudo feito, mas voltar e fazer uma reciclagem nos assuntos também é muito, muito importante. Outras dicas também que podem utilizar. Opa, desculpa que meu slide aqui deu uma bugada. Pronto, agora sim, a gente vai para a parte da escrita, que entra ali no aspecto que a Paty comentou anteriormente, né, do emoji com uma cara tristinha que fez a pessoa perder uma oportunidade de emprego. A comunicação escrita, a gente se comunica o tempo inteiro, né, por mensagens, por e-mail, pelas redes sociais, a maneira com a qual a gente se expressa durante a escrita. E
uma maneira é potencializar o assíncrono. Né? Quem é que nunca participou de uma reunião que poderia ter sido um e-mail? Né? Uma reunião que podia ter sido uma mensagem no WhatsApp. Então, saber escolher qual que é o canal que você vai se comunicar também faz parte de uma comunicação que seja eficiente. Né? Então, se é um assunto que precisa de opiniões, que precisa de bate-papo, a gente pode escolher ir por vídeo, ir por voz, trocar áudios. Mas se é um assunto que às vezes precisa de uma confirmação, por que não ir pelo assíncrono, né? Por que não ir pelo e-mail? Por que não ir pela mensagem? Além também de manter os registros. Né? Manter registros sobre as informações é importante para todas as áreas que a gente trabalha. Então, a escrita é uma maneira de manter, de registrar as informações e potencializar o assíncrono faz com que a gente tenha uma melhor gestão de tempo. Né? Então, passar o dia inteiro em reunião, muitas vezes, e deixar a demanda de lado. Deixou de codar porque precisava fazer um monte de reunião que poderia ter sido um e-mail. Sim, Paulo, isso também é um grande erro das empresas, principalmente, né? De não entender o que que é horário de descanso e o que que é o horário de trabalho da pessoa. E principalmente com home office, eu já ouvi muitos relatos de pessoas fazendo isso, né? De mandar mensagem 3 horas da manhã e ficar chateado porque a pessoa não respondeu. Olha que absurdo, 3 horas da manhã e a pessoa não me respondeu. Não faz nem sentido esse tipo de atuação, né? Já fiz entrevistas que me perguntaram o que você faz nas horas vagas. Olha, eu vou dizer que ou a pessoa faz essa pergunta numa intenção de quebrar o gelo, mas ainda assim é errado fazer esse tipo de pergunta de quebra-gelo, né? E o que que a pessoa está querendo validar com essa informação, né? O que você faz nas suas horas vagas vai levar de produtivo ou não para a empresa? Como que isso importa ali no momento da contratação, né? Porque as pessoas são contratadas para uma carga horária específica, então o que você faz fora do teu horário de trabalho não deve dizer respeito à empresa, né? Da mesma maneira que existem empresas também que pesquisam redes sociais das pessoas para entender o que elas fazem nas horas vagas, e o que eu poderia dar de conselho é fugir desse tipo de empresa, gente. E, bom, mas voltando aqui um pouquinho, né, de escolher corretamente o meio de comunicação, é sobre isso, né? É sobre qual momento é melhor, mais propício para a gente utilizar as mensagens, qual que é o momento mais propício para remarcar uma reunião, para ser por voz, para ser por vídeo. Será que a reunião precisa mesmo de vídeo? Não pode ser, às vezes, uma reunião com a câmera fechada? E se você deixar isso evidente na tua comunicação antes mesmo de entrar na troca, também é uma maneira de fazer com que a tua comunicação ela seja ainda mais assertiva. Né? Eu tenho uma reunião semanal de trabalho, que é com os meus tech leads, com quem eu compartilho bastante vagas, então a gente faz uma semanal para fazer o follow-up das informações. E como a gente já se conversa no assíncrono o tempo inteiro, né? Mandando perfil de candidato, afunilando os aspectos que ficaram em dúvidas, o momento do follow-up não é um momento que precisa necessariamente a gente estar com o vídeo ligado. A gente está os dois com o vídeo desligado, muitas vezes ele está dirigindo, ou às vezes eu mesma estou dirigindo, porque a gente pode estar só batendo papo mesmo. Eu não preciso fazer uma leitura do não verbal dele, é uma pessoa com quem eu já trabalho, com quem eu já me comunico constantemente. Né? Então, eu trouxe isso como um exemplo de que momento a gente pode optar por uma ligação, por uma chamada de vídeo ou por uma simples mensagem, né? E a comunicação escrita, não tem como a gente falar da comunicação escrita sem falar da gramática, né? Então, dominar o básico da língua portuguesa. Né? A diferença entre mas e mais, em que momentos eu utilizo uma vírgula. A vírgula é uma coisa muito poderosa na nossa comunicação, né? Ela pode te deixar rico, se ela estiver num lugar, ou ela pode te deixar pobre e miserável se ela tiver umas casas para o lado. Né? Então, as vírgulas, elas facilitam a interpretação de texto. Né? Um exemplo coisas que acontecem muito corriqueiramente, né? Quando você perguntar, você vai em tal lugar? Não, não vou. Mas espera, será que a pessoa vai ou será que ela não vai? E se é, por exemplo, não vou, vai ser na escrita, se a pessoa falar não, vírgula, vou, já muda totalmente o sentido da frase, o sentido da palavra.
né? Você estar bem, exatamente, né? Utilizar os verbos da maneira correta, ou evitar o para mim fazer, né? Trocar pelo eu fazer. Então, o estudo da gramática, o estudo da língua portuguesa, ele precisa acontecer. Não necessariamente que você vai precisar voltar para uma aula de para uma aula de português, para uma aula de cursinho, onde você vai entender o pretérito do passado imperfeito. Não, mas é a comunicação prática do dia a dia, né? A comunicação que a gente utiliza por escrita no meio corporativo, principalmente. Então, quando a gente vai falar com alguém, por exemplo, falar com uma pessoa recrutadora e você não usou nenhuma vírgula durante a frase, o sentido da mensagem pode ficar totalmente dúbio. E também sempre lembrar que a comunicação escrita tem a ausência do tom de voz, né? Então, no tom de voz, a gente consegue identificar se a pessoa está triste, se a pessoa está feliz, entender aquilo que ela está falando. Pessoalmente, então, a gente volta ali nos aspectos do não verbal. Mas na escrita, o tom de voz, ele não acontece, ele não aparece o tom de voz, né? Então, é sempre importante a gente ler e reler a nossa comunicação antes de enviar e pensar principalmente, parece até um pouco óbvio a gente falar isso, né? Mas pensar em com quem que você está se comunicando. É uma pessoa que você tem mais intimidade? É uma pessoa com quem você se comunica com frequência? É uma pessoa que te conhece muito bem? Se sim, você vai conseguir se expressar de uma maneira muito mais tranquila. Mas agora, se é uma pessoa que você ainda não conhece ou não tem tanta intimidade assim, olhar e reler a comunicação e entender se ela não pode parecer agressiva, se ela não pode parecer uma comunicação seca, é de extrema importância. Né? E também cuidar com os emojis, né? Gente, os emojis são para complementar, né? A leitura do emoji, ela vai depender da interpretação da pessoa que está lendo esse emoji. Um emoji com olhinhos de coração, ele pode significar duas coisas diferentes, né? Um emoji de sorriso, ele pode significar coisas diferentes para pessoas diferentes. Então, utilizem os emojis como um complemento, né? Não como a comunicação inteira, a comunicação em si. E para a gente não precisar ficar voltar a fazer uma aula de português, eu trouxe aqui algumas ferramentas que a gente pode utilizar, né? O famoso corretor do sistema operacional, no celular, no computador, auxiliam a corrigir a grafia das palavras, mas tem o Language Tool, que ele é um plugin para o Google Chrome, eu utilizo muito ele, que ele é um corretor gramatical. Ele não vai corrigir só o fonema das palavras, né? Ele vai corrigir também a gramática. Então, ele vai te sinalizar onde precisa de vírgula, onde que você precisa utilizar um travessão ao invés de um hífen, se tem algum problema de estilo na frase, né? Como, por exemplo, utilizar dentro da, quando você poderia utilizar na. Então, ele te ajuda a simplificar a comunicação, utilizar a gramática correta e ainda evita que tenha gerundismo, evita que tenha o pleonasmo. E também ele te avisa quando as frases estão muito longas, que é um problema que eu tenho bastante. Começa a escrever, a frase fica gigante, aí fica tudo em roxinho, porque o Language Tool identificou que tem mais de 50 palavras numa frase, aí fica, ops, é verdade, acho que me estendi um pouco na comunicação. Volta, funila, relê e tira os aspectos que são redundantes. Né? Então, reler a comunicação, reler aquilo que você está querendo comunicar, olhar para a tua comunicação de uma maneira mais crítica, né? Isso aqui que eu escrevi faz sentido com o que eu estou pensando? Eu consegui transmitir a mensagem que eu gostaria de transmitir de fato, de verdade? Então, se fazer essas perguntas também auxilia no momento de identificar se aquela escrita ela foi correta, foi assertiva ou não. E também o mais manjado de todos, que é a leitura. Né? Ler constantemente também auxilia na melhora da gramática, na melhora do português. E não necessariamente precisam ser livros, né? Pode ser comunicação de influencers, de marcas, de empresas, que geralmente utilizam uma comunicação mais próxima, né? Uma comunicação que sai do coloquial, que sai do formal, mas a comunicação que a gente utiliza mesmo no dia a dia. Tudo bem até aqui? Esse já foi o primeiro bloco mesmo, né? Que a gente conversou sobre o início das soft skills, a gente conversou sobre a comunicação, a escuta ativa, interpessoal, a comunicação não verbal e a comunicação oral. Então, já foi um fechamento aqui interessante para esse primeiro momento. Então tá ótimo. Então vamos
Tudo bem, então, fazer agora, né, galera? Alguém mudou o nome ali? Não sei. Acho que sim. Tudo bem, tudo bem, tudo bem. Ah, beleza. Então vamos fazer então agora, Jaque, que daí é bom que você dá uma respirada também, bebe uma água, né? Sim, até já É, já então. é, Vou dar uma corridinha nesses próximos assuntos aqui para dar tempo da gente trocar sobre, tirar todas as dúvidas, né? O próximo tópico, o próximo ponto que eu tinha separado aqui para gente é sobre o autoconhecimento. Né? O autoconhecimento é um dos 3 pilares das soft skills, que é o conhecimento que a pessoa tem de si mesma, né? A identificação das características que tem, como quais são os seus gostos, as suas inclinações, os seus padrões de comportamento e os sentimentos que você vive no dia a dia. E isso ajuda muito no desenvolvimento da autoconfiança. E a autoconfiança ela é necessária para tomar decisão, planejar o futuro, definir objetivos e metas de formas que sejam eficientes e que façam sentido para o teu momento de vida, para aquilo que você acredita que é certo. E conhecer também ajuda melhor no controle das emoções, tanto as emoções negativas quanto as emoções positivas. Quando a gente fala sobre autoconhecimento, não quer dizer que agora eu me conheço para sempre, eu nunca mais vou ter um sentimento ruim, ou eu nunca vou me comunicar de uma maneira que não seja assertiva. Não, não é isso. É sobre entender os momentos que isso acontece e tirar reflexões disso, né? Tirar ações dos momentos que você vivenciou, dos momentos que passou. E todo mundo tem pontos fracos, pontos fortes, né? E pontos de desenvolvimento. E como é que a gente identifica isso? É através da reflexão, da percepção, né? Então, eu passei por uma situação que foi desconfortável, parar, relembrar daquele momento e entender, mas foi desconfortável por quê? Foi algo que a pessoa falou? Foi a maneira com a qual a pessoa falou? Foi o assunto que foi tocado que me gera algum tipo de gatilho, me gera algum tipo de frustração? E você consegue identificar através da reflexão e também identificando os pensamentos automáticos, né? Trazendo um exemplo mais prático do momento que eu comecei a vivenciar a prática terapêutica, foi que eu tinha um pensamento automático de que eu era uma profissional ruim. Eu ficava pensando isso. Acontecia um errinho, micro no dia. Eu atrasei 2 minutos para uma reunião, aquilo era o fim do mundo para mim. Eu ficava, nossa, mas que profissional incompetente que eu sou, porque eu me atrasei 2 minutos para uma reunião, porque eu não tive tempo de ir no banheiro entre uma reunião e outra e comi 2 minutos de tempo. Então, a gente começar a olhar para esses pensamentos automáticos que tem, né? Então, eu penso que eu fui incompetente por causa de 2 minutos, mas qual a evidência que eu tenho para comprovar que eu fui incompetente no meu trabalho? Por causa de uma pausa de 2 minutos, 2 minutinhos de atraso? Não necessariamente, né? Então, quando você tem algum pensamento automático, né? Eu sou ruim nisso, eu sou ruim naquilo, tentar evidenciar e ver se você tem comprovação para isso. Porque às vezes é só pensamento automático mesmo que vem. E também olhar para a autocrítica, né? Entender se essa autocrítica ela está te motivando a fazer as coisas melhor ou se a tua autocrítica ela está sendo paralisante. Porque quando a autocrítica ela começa a ser paralisante, a gente precisa refletir mais sobre e entender o porquê disso, para que pare de te paralisar e que você consiga voltar a tomar ações. Então, uma forma de identificar o autoconhecimento é olhar aquilo que você faz de forma muito natural, aquilo que você faz de forma faz muito bem, que as pessoas elogiam, que as pessoas gostam que você faz, e as coisas que você se sente bem fazendo, né? Porque o autoconhecimento é sobre a gente, sobre aquilo que está interno. E a partir do momento que você identifica os seus padrões de comportamento, você consegue também alterar os padrões que não fazem sentido, os padrões que fazem com que você não evolua na sua carreira. E uma maneira da gente identificar isso é também através do feedback, né? Não só o feedback que vem do teu gestor, que vem do teu líder, mas também os feedbacks das pessoas com quem você confia, das pessoas que você gosta. Pode ser o marido, a esposa, o amigo, a amiga, as pessoas que estão ao teu redor, né? Ou finalizou um projeto junto com uma pessoa com quem você não tem muito contato, no final do projeto você olha para essa pessoa e diz, então, a gente já trabalhou juntos até aqui, eu gostaria de saber onde que eu posso melhorar. Eu quero ser um profissional melhor. Em que aspectos eu posso me desenvolver aqui? Uma pessoa jamais vai olhar isso com um olhar negativo, né? E vai ficar feliz de conseguir te auxiliar no teu próprio desenvolvimento. E os benefícios do autoconhecimento é melhorar a autoestima, melhorar a autoavaliação, se sentir mais confortável. E a partir de todas essas características,
você consegue mostrar mais as suas soft skills também do teu dia a dia, né? E principalmente numa entrevista de emprego, que é um dos pontos onde a gente mais precisa mostrar as soft skills. E quando você conhece não só os seus aspectos positivos, né? Os aspectos positivos geram autoconfiança. E os pontos de melhoria fazem com que a gente evolua na carreira, evolua na profissão, evolua no profissional. E a partir disso, é identificar interesses, os objetivos, aquilo que faz sentido para ti, aquilo que não faz, e estabelecer um diálogo com você mesmo, né? O que é sucesso para mim? Né? O porquê que eu estou aqui nessa empresa? Qual que é o que eu faço aqui? O que a minha função aqui, micro, específica, significa para o macro, significa para o todo? A partir disso, você vai identificando se esse é o lugar que você quer ficar, se esse não é o lugar que você quer ficar. E o autoconhecimento nunca acaba, né? A gente, quando pensa que se conheceu, vem a vida e fala, não, vai, se conhece mais um pouco porque não tá bom ainda. E, e também é um caminho que é doloroso, né? Não quero dizer que o autoconhecimento vai ser um caminho fácil, tranquilo, gostoso. Não, não vai ser difícil. A gente vai identificar as nossas partes que são mais feinhas, aquelas partes que a gente não gosta tanto. Mas a partir do momento que você identificar que aquilo ali está ruim, que aquilo ali não está legal, você consegue melhorar, você consegue buscar ajuda para desenvolver esses aspectos, né? Um olhar interessante para as empresas é você procurar numa entrevista, por exemplo, se tem um núcleo de treinamento e desenvolvimento, para conseguir te auxiliar não só nos seus hard skills, mas também nas suas soft skills, né? Se o RH é estruturado ao ponto de conseguir te dar um suporte emocional, se você precisar, de te dar um suporte, por exemplo, de cuidar da saúde mental, de cuidar da tua saúde emocional, porque, de novo, né, as empresas, é uma via de mão dupla, não só a empresa está ali contratando a pessoa candidata também está ali dando a força de trabalho dela, dedicando 8 horas por dia, às vezes mais, às vezes menos, mas se dedicando, né? Então, a empresa, em contrapartida, ela também precisa tirar aspectos que sejam positivos e tirar a estrutura de trabalho emocionalmente saudável, né? Que seja um trabalho que seja saudável, sem assédio moral. Então, esses são alguns pontos que é legal vocês perguntarem para uma pessoa recrutadora durante a entrevista, né? O que acontece se um colaborador ele for afastado por burnout? Vocês têm casos de burnout na empresa de vocês? São pontos onde você pode se precaver de entrar numa empresa furada, por exemplo, que vai minar a sua saúde mental. E algumas maneiras de a gente desenvolver o autoconhecimento é através do processo terapêutico, né? Eu sei que o processo terapêutico não é agradável para todo mundo, né? Por isso que existem também os processos de coaching, existem livros, existem cursos, treinamentos específicos que podem ser feitos, mas o processo terapêutico ele costuma ser mais longo, mas também gera mais resultados a longo prazo. E a própria autopercepção, né? Chegar ali no final do dia, às vezes até ter um caderno para anotar como você se sentiu naquele dia, qual dificuldade que você teve, o que você fez para sanar essa dificuldade, e se não conseguiu sanar essa dificuldade, com quem que você conversou para te auxiliar, para te ajudar no ponto. Então, a autopercepção é uma das ferramentas mais preciosas que tem dentro do autoconhecimento. E, por último, a inteligência emocional. Né? A inteligência emocional é um braço do autoconhecimento, né? A gente pode identificar que tem inteligência emocional quando aquele momento que a gente saiu da sala para não dar um soco na cara de alguém, isso é inteligência emocional. Também para poupar o réu primário, que é importante, né? Mas quais que são os benefícios da inteligência emocional? Desculpa, só voltando aqui um pouco, a inteligência emocional foi um termo cunhado pelo... Ai, esqueci o nome dele agora, me desculpa. Mas eu trouxe ele para cá. Desculpa, depois eu trago o nome do pai da inteligência emocional. É como a pessoa consegue... Não é o August Curry. Depois eu vou pesquisar e mando para vocês. Mas ele é um psicólogo, ele é escritor, ele é PhD. E ele fala que inteligência emocional é uma teoria revolucionária que redefine o que é ser inteligente, né? Não adianta você ser a pessoa mais inteligente do mundo se o teu relacionamento interpessoal não é bom. Se na hora que um colega vai te pedir uma ajuda, você se nega, não quer ajudar, ou faz de qualquer jeito, né? Não se importa. Daniel Goleman, exatamente. Ah, ele é perfeito.
E é a maneira com a qual você consegue controlar as suas emoções, né? Evitar as reações negativas quando algo não acontece no teu esperado. E é fundamental para o dia a dia, né? Trazer segurança, trazer tranquilidade para o momento e ajuda no desenvolvimento da autoconfiança. E aí eu trouxe um outro dado também, que é da Talent Smart, que é 90% dos profissionais com melhor performance têm altos níveis de inteligência emocional. Então, a inteligência emocional, ela fala sobre o momento onde você vai conseguir parar, focar, entender se aquilo ali é importante para ti, se aquilo não é, e melhora a relação com as pessoas que estão ao teu redor, né? Evita, por exemplo, que tenham aquelas demissões pelo comportamento inesperado. Esse comportamento inesperado pode ser que a pessoa falou mais alto na sala quando não deveria, não poderia, né? Foi desrespeitoso com o colega sem perceber que foi desrespeitoso. Então, a inteligência emocional é a maneira que você tem de cuidar-se internamente para não sair do controle, é conseguir fazer com que a tua inteligência emocional ela transpareça para as outras pessoas. E algumas maneiras é sair do piloto automático, né? Não só viver a vida, mas identificar o que você fez naquele dia, o que você fez naquele projeto, o que você fez naquela sprint. E diminuir os sentimentos negativos acumulados, né? Então, às vezes, a gente teve uma situação ruim com uma pessoa e todo o relacionamento depois disso fica fadado ao fracasso, né? Então, eu também reconhecer maneiras de melhorar as relações, de melhorar as interações pessoais e expressar suas emoções para as pessoas que você confia, para profissionais que são especializados e observar como é que está a tua relação com as outras pessoas, né? A inteligência emocional, ela vai a partir do momento que a gente começa a desenvolver, ela melhora principalmente dentro de casa. Começa dentro de casa nas relações com marido, esposa, filhos, com parentes, amigos, porque você consegue estar mais equilibrado no momento que tu vai para uma troca, no momento que você vai falar sobre algo difícil. É o equilíbrio entre o racional e o emocional, né? Primeiro você equilibra o emocional para depois racionalizar isso de maneira que faça sentido. E bom, eu trouxe aqui um pouquinho sobre o mercado de trabalho e as entrevistas, hoje porque eu estou quase acabando, eu trouxe duas pesquisas, a primeira ela é a da Forbes, que são as soft skills que são mais buscadas no mercado de trabalho. Esse estudo ele é de 2021, essa pesquisa, né? Ele foi feito tanto com pessoas recrutadoras quanto com pessoas contratadas, e ele fala que o primeiro é integridade e ética, né? A gente não tem como seguir em qualquer lugar profissional sem ter a ética, né? Imagina se você compartilha o código de uma empresa com outra empresa, né? Isso é total desvio de ética, então por isso que ela é importante. A empatia, que a gente já conversou anteriormente, né? Olhar para aquilo que a outra pessoa está sentindo, aquilo que o outro sente, seria como vestir os calçados da outra pessoa, entender o que ela está passando e o que fez ela ter um determinado sentimento, determinada situação. A adaptabilidade, né? Profissionais que são adaptáveis, que são flexíveis, conseguem ter mais chance de evolução nas suas próprias carreiras. Porque se você é um profissional adaptável, é muito mais fácil de colocar numa posição maior, numa posição melhor. Por exemplo, para fazer uma gestão de pessoas, você vai receber um aumento salarial, você precisa ser adaptável, né? E a automotivação. A maneira de desenvolver a automotivação é você conseguir olhar para o teu objetivo macro, mas também estabelecer objetivos micros para chegar nesse objetivo macro e conseguir se manter motivado a lutar por um objetivo, a lutar por uma causa. A inteligência emocional, que a gente conversou anteriormente, e o aprendizado contínuo, né? Não só de aprender coisas novas, mas também de olhar para aquilo que você já sabe e se aprofundar e se especializar. E o último é sobre como ser mais humano do que profissional. De novo, a gente fala sobre a empatia aqui, né? A empatia, o relacionamento interpessoal, o trabalho em equipe. Dá atenção para aquilo que as pessoas estão falando, como que você interage, se as pessoas têm a vontade de te ouvir. E por último, eu trouxe do LinkedIn, né, que 92% dos recrutadores, para 92% dos recrutadores, as soft skills são tão ou mais importantes que as hard skills hoje. E eu me incluo nessa porcentagem aqui, porque elas são tão importantes quanto. Né? 89% dos recrutadores entrevistados, a falta de soft skills é o principal motivo de uma contratação que dá errado.
Gente, processo seletivo é algo custoso, né? Um processo seletivo não é algo barato. As empresas não querem fazer processos seletivos constantemente, e por isso que a análise de soft skills é tão forte nesse momento, né? O prejuízo que existe em uma demissão, ou então num desligamento que acontece pelas coisas não terem sido bem alinhadas desde o começo, ou a pessoa que não se deu bem com a equipe, não se deu bem ali dentro do ambiente, não entendeu a cultura empresarial, é custoso também emocionalmente para as pessoas que se adaptaram com um novo colega de trabalho, passou 3 meses, vai ter que receber outro colega de trabalho. Né? Então, esses também são pontos que os recrutadores levam em conta, não só por causa do custo, mas também para cuidar das pessoas colaboradoras que estão ali dentro, né? Ninguém gosta de trabalhar numa equipe que tem rotatividade de pessoas colaboradoras. Os projetos não andam, os projetos não vão para frente. E o LinkedIn trouxe também sete aspectos que são importantes, né? É a inteligência emocional, a criatividade, e aqui a criatividade, ela não fala só sobre os designers que vão criar um layout mais bonito, que faça mais sentido, mas é a criatividade na resolução dos problemas, né? Então, ter soluções criativas seria basicamente o pensar fora da caixa, né? Não que pensar dentro da caixa seja ruim em todos os momentos, né? Mas termos soluções que saiam do senso comum. A própria adaptabilidade, que a gente comentou anteriormente, a resolução de problemas que conversa com a criatividade, a gestão do tempo, né? Então a gente volta ali para que momento eu uso síncrono, que momento eu uso assíncrono, se eu vou por comunicação por voz, por texto, né? Se eu consigo entregar as coisas dentro da minha sprint com o tempo disponível que eu tenho, ou se eu preciso ficar todos os dias fazendo hora extra para entregar os meus projetos, entregar aquilo que eu tenho para fazer. Por sexto e o sétimo, eles estão bem interligados, né? Que é a capacidade de lidar com gerações diferentes e a capacidade de lidar com a diversidade. A geração de gerações diferentes, né? O etarismo, principalmente, o etarismo ele é o preconceito com pessoas que têm, principalmente os baby boomers, pessoas de outras faixas etárias, de outras gerações. E a diversidade, ela não está falando só sobre a diversidade LGBTQIAP+, ela fala também sobre a diversidade de gênero, diversidade de culturas. Então, se você sabe se relacionar com uma pessoa estrangeira, da mesma maneira que você se relaciona com uma pessoa brasileira, se você é uma pessoa livre de preconceito, se você consegue respeitar as pessoas que estão dentro do mesmo ambiente e olhar para todas as pessoas como iguais. Né, dá oportunidade também para as pessoas de círculos sociais diferentes, pensamentos políticos diferentes. É importante ter, porque em todo lugar que a gente vai trabalhar, vão ter pessoas diferentes da gente, né? Não só homens e mulheres, mas pessoas trans, pessoas a gênero, pessoas de sexualidade diferentes, identidade de gêneros diferentes. Né? Então, para que você tenha sucesso na tua carreira, na tua função, na tua profissão, tem que entender que nos lugares que você vai entrar, você provavelmente não vai conseguir escolher as pessoas com quem trabalha, né? Então, entender sobre a diversidade, entender sobre pessoas diferentes, também é muito importante para que o teu trabalho em equipe funcione bem. E eu trouxe aqui algumas pesquisas também que falam sobre a importância da diversidade nas empresas. E as empresas procuram cada vez mais por diversidade, tanto com vagas afirmativas, quanto com vagas que não são afirmativas também, mas buscando ter equipes diversificadas. Principalmente porque equipes diversas faturam mais. Diversidade de gênero, diversidade cultural, principalmente. Você imagina uma sala com todas as pessoas que são iguais. Provavelmente as soluções que vão sair dali vão ser iguais, porque as pessoas têm vivências parecidas, fizeram a mesma faculdade, têm contato com as mesmas pessoas. Né? Então, por isso, a diversidade, ela também é tão importante. E, por fim, agora eu prometo que eu acabei, eu botei um ponto ali das entrevistas, mas a gente pode deixar para as dúvidas. Eu quero deixar aqui também o meu contato, para quem quiser conversar comigo, pode me chamar no WhatsApp, pode me chamar no e-mail, no LinkedIn, para a gente continuar a conexão. E eu me estendi aqui um pouquinho, mas a gente ainda tem espaço para dúvidas. Tranquilo, Jaque. Deixa eu só pegar aqui, que eu peguei o seu LinkedIn para passar para a galera. Opa, copiei o número errado, o número errado. Daqui a pouco eu já mando de novo, gente. Ô, Leopoldo, manda para mim, por favor. Eu acho que eu tenho aqui também. De novo.
porque eu tô copiando e colando, ele não tá deixando. E eu tinha acabado de mandar, inclusive aqui no chat. Aqui alguém mandou, ou foi você? Não sei, talvez tenha. Eu mandei o Beleza. meu LinkedIn aqui. É, bom, vamos lá. Primeiro, vamos responder aquela pergunta do Paulo, que o Paulo tinha colocado aqui. Na minha opinião, os recrutadores ou empresas não divulgar salário já no primeiro contato é muito desgastante. Daí você participar de 3, 4 etapas para, no fim, falar o salário que nem sempre é próximo, é perto da sua expectativa, porque a maioria dos casos o salário é só no fim. Não entendo isso. Então, a pergunta dele é essa. Uma das primeiras, né, que a gente fez logo no comecinho. Então, se você quiser responder. Tem alguns aspectos aqui para levar em conta, né? Existem alguns tipos de recrutadores. Tem recrutadores que trabalham para uma empresa em específico, que esse é o meu caso, eu faço alguns freelas também, mas no geral eu trabalho para uma empresa específica, mas tem os recrutadores que trabalham com clientes. E quem define se a faixa salarial vai sair na vaga ou não é o gestor da vaga ou o cliente. E por isso que muitos recrutadores não podem abrir a faixa salarial, né? Eu acho importante perguntar a faixa salarial já desde o início, né? Porque, sendo bem sinceros, né, a gente trabalha também por causa do dinheiro, né? Então, passar um processo seletivo desgastante, fazer desafio tech, 10 bate-papos, para chegar no final e a remuneração não ser compatível com aquilo que você espera, é custoso não só para a empresa, mas também para a pessoa candidata que está ali. Na minha visão, isso mina a credibilidade da empresa que não abre salário, né? Geralmente, quando a empresa não abre salário, é porque tem salários diferentes dentro da própria equipe, é porque alguém pediu demissão, foi lá e aumentou o salário da pessoa para não perder o colaborador, mas enquanto o colaborador estava lá, 2, 3 anos, nunca recebeu um aumento. Então, Paulo, eu também não entendo o porquê. Eu entendo que existem empresas que não permitem que isso aconteça, né? Mas o justo é que a pessoa candidata tenha a opção de saber se aquilo ali faz sentido para ela ou não. E só uma observação também, eu vi isso e eu vi essa semana de uma empresa também. O que que acontece? A pessoa fala assim, minha faixa salarial, minha pretensão salarial é 9.000, e a empresa tá pagando 16. Daí ele fala assim, ok, 9.000. Também tem isso, sabe? Olhar pelos dois lados. E aconteceu comigo. Eu fiquei chateada, mas enfim, pode acontecer. Então a pessoa vai e coloca, naquele desespero, preciso de um emprego, então vou colocar um valor abaixo. Então, quando eu falo muito na aula sobre autoconhecimento, sobre questão também de não ficar ali naquela síndrome de, eu não sou tão bom, então nem valho tanto isso, mas cobre sim pelo valor que é, olha no mercado, olha os sites, pergunta pra gente, mas também não se menospreze, não menospreze seu salário, só porque de repente você ainda não é um júnior, não é um pleno, um sênior, né? Então, ficar atento a isso também. É, Tem um pode. ponto aqui para comentar sobre que foi até ali algo que o Marcelo também comentou, né? Que normalmente deixa a pretensão salarial e a margem mínima viável, aliada aos benefícios, já é evidente para a pessoa recrutadora, né? A pessoa recrutadora, se ela não vai, ela não pode abrir o salário para ti, você pode chegar para ela, Paulo, e falar: olha, então, recrutador, a minha faixa salarial é tal. Entra no teu budget? Se a pessoa falar que sim, segue a linha. Se a pessoa falar que não, gente, falta de transparência é algo que a gente não pode mais deixar acontecer em 2022, né? Geralmente isso é furado. Empresa que faz isso geralmente é furada. Puxa, Verdade. Paulo, isso aconteceu de verdade? Caraca! Nossa! Vou te dizer que você se livrou, viu? Tem uma outra aqui que o Leopoldo falou: feedback é um problema sério de alguns recrutadores, não dão prazo de retorno e nunca. Opa, nos dão prazo de retorno e nunca cumprem. Isso também é algo que varia muito de recrutador para recrutador, né? Isso é o que mais é a maior reclamação das pessoas candidatas é a falta de retorno e a falta de feedback. Tem empresas que não permitem que seja dado o feedback, porque muitas vezes a empresa nem sabe o porquê que ela está declinando com aquela pessoa, o que também não é justo com a pessoa que é candidata, que está ali.
E sobre o prazo de retorno, é importante ali no finalzinho da entrevista que o recrutador ele te fale qual que é o prazo de retorno. Se o recrutador não te falou, fica muito à vontade para questionar a pessoa, né? Para falar, olha, então, o retorno vai ser até quando? Eu estou participando de outros processos seletivos também, então é importante eu saber todos os prazos de retorno para que eu consiga tomar a minha decisão final. Até para que a empresa ela entenda que não é só ela ali que está te contratando, né? Não é você que tem que só convencer a empresa de que você é um bom colaborador. A empresa também tem que garantir para você que ela vai ser um bom ambiente de trabalho. Então, o Glassdoor, Leopoldo, tem um ponto, né? O Glassdoor são as próprias pessoas que colocam os salários, e isso muitas vezes fica desalinhado com o que acontece na realidade. Tem gente que coloca salário maior, tem gente que coloca salário menor, mas é um bom ponto de partida. E, Paulo, não usa GUP de jeito nenhum, porque eu também acho ela horrível. Mas, geralmente, quem coloca tantas etapas são as próprias empresas e os próprios recrutadores, né? Não é a GUP que coloca, são os recrutadores e as empresas que botam 1 milhão de testes. Já que tem uma pergunta aqui, não sei se Não, pode pode? falar o nome dele, porque ele me mandou no privado. Ah, Então, tá. vou fazer a pergunta só, tá? Eu não sei se, de repente, você mandou sem querer no privado para mim. Então, avaliação de que segue um modelo. Como é feita a avaliação de QE, inteligência emocional, no caso? Bom, existem testes específicos para avaliar a inteligência emocional, mas também elas podem ser feitas através de perguntas, né? Onde, por exemplo, o recrutador ele nunca vai te perguntar diretamente, você tem inteligência emocional? Porque a resposta automática seria sim, eu tenho, né? Mas ele vai citar vai fazer algum cenário, né? Ou te perguntar sobre alguma experiência anterior que você já teve. A inteligência emocional, por exemplo, uma pergunta feita é de me relata qual que foi a situação mais difícil que tu passou na tua carreira profissional. Ali a pessoa não quer saber qual que foi a situação mais difícil que você passou, e sim o que que você fez para sanar essa situação. E a partir disso consegue identificar se você tem a inteligência emocional necessária ou não. Respondi a dúvida? Ele não falou. Se ele falou alguma coisa, eu respondo aqui. Uma coisa muito importante também é que, assim, beleza, você foi, fez o teste, fez isso. Só que, assim, a gente recebe muito currículo todos os dias, então precisa ter alguns filtros para realmente a gente conseguir quem é o candidato que eu preciso. Vejo. Tá. Quem que é esse candidato, o que que eu preciso que ele tenha, o que que eu preciso que ele faça. E daí tem muita briga no próprio grupo nosso ali, né, de recrutadores, que o quê? A pessoa fala assim, olha, eu quero, vou colocar aparência física, tá? Eu quero uma moça morena, de olho verde, com unha vermelha e que use rímel. Daí, beleza, né? A gente, o recrutador, vai lá procurar essa pessoa. Ela não existe, ou vai ter rímel, ou não vai ter unha, ou alguma coisa. E daí a gente volta e fala assim: olha, essa pessoa perfeita que você está procurando, ela não existe. Pode ser essa, sei lá, pessoa morena sem a unha vermelha? Daí a pessoa fala assim: não, mas a unha vermelha é tão importante, mas você tem certeza? Não, pensando bem, ok. E conversa de novo e volta de novo. Mas, lembrando que, como a Jaque falou, tem recrutadores que prestam serviço, então eles são consultores, tech recruiter, freelancer, então ele não vai ter esse acesso a essa pessoa que é dona da vaga. Então é diferente. Então, assim, eu, por exemplo, eu recebo antes, quando eu era freelancer, eu recebia vaga que eu não podia nem ter acesso à empresa. E eu tinha que procurar essas pessoas para empregar. E daí, como que eu faço? Eu não posso falar para o cara, olha, uma pessoa que entenda sobre esse sistema, ela não precisa necessariamente. E às vezes quem faz a vaga nem é a pessoa que vai atuar, que é o gerente da vaga. Então a gente também tem que ter esse cuidado, né? E falar, ser muito justo e aberto mesmo, né? Claro ali com o recrutador. Olha, eu precisaria de mais informação, daí ele vai voltar de novo para você. Né? A comunicação já bagunçou ali, porque ele não pode falar, você está querendo saber, e daí como que vai ficar, né? Tem uma pessoa aqui, eles estão falando da Revelo, da GUP,
o Paulo Jacinto deu obrigada, falou obrigada, né? A única coisa boa lá foi que ganhei R$ 500 por indicar um amigo dev. O Kleber Gostamos de falou. indicação, gente. Ajuda muito. Pessoal, se ficar alguma dúvida, fiquem. Ah, tá, você falando, né? Então, nossa, eu nem vi que passou, gente. Me perdoa, eu tô empolgada aqui conversando. Mais Tem um alguém? ponto para falar sobre o feedback, só rapidinho, né? E se a empresa ela não te deu um feedback, vai atrás, manda uma mensagem, manda um e-mail, liga para a pessoa pedindo esse feedback também, né? É claro que essa responsabilidade ela não é da pessoa candidata, essa responsabilidade é do recrutador de dar o feedback. Mas existem modelos de recrutamento muito diferentes nos lugares. Então, se você precisa de um feedback, pede feedback mesmo, né? E pede para a pessoa funilar. Ah, foi por causa de aspectos técnicos? Tá, mas que aspectos técnicos que são esses? Eu quero me desenvolver na minha carreira, eu quero futuramente fazer parte desse lugar, então eu vou me preparar para isso. Então, me ajuda me dando direcionamento. Isso é importante, né? Manter essa comunicação e também ir lá atrás e exigir, cobrar uma resposta. Verdade. E uma outra coisa também, a pessoa, ok, você foi, pediu um feedback, a pessoa não deu. Gente, ó, deixa eu te falar. Ontem, publicaram o meu número de WhatsApp em um grupo divulgando uma vaga que não era minha. Eu tô com um monte de mensagem no meu celular para responder, que nem é de uma vaga minha, fora as minhas também que eu tenho que olhar. Então, assim, não só isso, às vezes as pessoas divulgam o nosso telefone e falam assim: ah, ela é recrutadora, manda mensagem lá para ela. E é uma pessoa avulsa, sem contexto nenhum, chega lá e fala assim: ah, você tem vaga? Tipo assim, quem é você? Então, ter esse cuidado também e olhar para o lado do recrutador. Recrutador, às vezes, tem 40, 50 perfis por dia para olhar. Então, e responder também. Então, ali no seu feed no LinkedIn, ele não tem as suas mensagens. Você, um ser humano comum que só fala com as pessoas quando você quer, você já não tem um monte de mensagens para responder. Imagina a gente que é recrutador, que a gente também é abordado o tempo todo, principalmente pelas pessoas que são mais júnior, né? Que querem saber, pessoas que às vezes nem são da área de tecnologia. Então, ali, mandando mensagem, daí você vai, olha quem que você não respondeu, e às vezes você tá com um monte, 50 mensagens ali, e de pessoas que nem fariam sentido, nem é com você que ela falaria, mas daí tá lá. Então, pensa também pelo lado do recrutador. Ah, ok, ele pode ter esquecido, pode ser por falta de organização, ou pode ser que ele também não tenha resposta. E o pior ainda, tem o outro lado, o gestor dele pode ter só pedido para ele ter continuado no processo com você, porque você tem um perfil bom e ele quer te aproveitar. Você não passou naquele, mas ele quer te aproveitar por outro processo. Então, assim, entenda também, sabe? Converse comigo, chama a Jaque, fala com a gente que há muitas possibilidades. Então, assim, a gente não vou passar o resto da noite falando também o que pode ter acontecido, né? E não justificando a vida de ninguém, que todo mundo sabe da sua organização. Por isso que eu falei com alguns recrutadores, tá certo, Leopoldo, tem que perguntar mesmo, vai, chama, não respondeu, chama de novo, chama umas 2 vezes, pelo menos, daí se a pessoa daí já tá de má vontade já também, né, poxa, tá ali chamando, né, aquela coisa de puxa a conversa pra cima aqui, literalmente, né, puxa aqui a conversa, então já dá uma ajuda também pro recrutador, né, que às vezes E ele, essa falta de retorno também acontece das pessoas candidatas com os recrutadores, né? sim, Quantas vezes eu já fui bloqueada por candidatos que eu não sei nem o porquê, não sei nem o que aconteceu. Eu fui mandar uma mensagem, ficou lá um risquinho só, ficou, ué? E tentei ligar, a pessoa não atendeu. Então, assim, acontece sempre dos dois lados e das duas vertentes, né? Mas se eu puder falar algo assim, se você tiver como escolher o lugar pelo qual você vai participar, né? Opta pela cultura organizacional, né? Um lugar que olha para a pessoa colaboradora como uma pessoa de verdade, não só como um número, né? E buscar e também questionar os recrutadores, né? Como que é o dia a dia da empresa? Quem que é a equipe com quem eu vou entrar em contato? Eu tenho oportunidade de crescimento aqui dentro? Como que funciona a estrutura de cargos e de salários? Né? Para que a tua decisão ela também seja assertiva. Não deixar essa decisão só na mão da empresa, mas você também ser o protagonista da tua própria carreira. Maluco na área ah, tem mesmo, Marcelo. Em todas, na verdade.
Teve uma pessoa Já que me que abordou esses dias falando assim, ó, ô, tu tem vaga aí? Foi isso. Ô, tu tem eu vaga? tenho. Eu tenho o WhatsApp, assim, eu falo assim, vaga do quê, meu amigo? Tipo assim, quem é você? Não tem foto, não tem nada. A pessoa brota. Tipo assim, onde que você conseguiu esse número, né? Então, vamos olhar para os dois lados, né? A gente está com problemas aí de ambos os lados, mas é sempre a questão da sutileza, da delicadeza, da comunicação não violenta, né? Vamos colocar aí em prática a questão das soft skills, tudo que a gente aprendeu. Jaque, eu amei. Eu queria, nossa, que a aula fosse até sei lá que horas, para poder conversar mais, para saber mais coisas também. Eu imagino que que os alunos também tenham mais perguntas, então eu vou. Se eles forem me mandando, eu vou te passando também, principalmente a galera que não está aqui no ao vivo, né? O Rodrigo está agradecendo, muito bom conteúdo. Ah, obrigada. Obrigada. É, e eu vou precisar me despedir, porque eu sei que tem gente que tem horário, às vezes tem filho, enfim, tem outras responsabilidades, né? Tem gente que tem aula de inglês depois ainda aqui. Então, assim, só para finalizar, já que fala para eles a importância de estudar inglês, por favor. Sim, sim, gente, é importantíssimo, importantíssimo. E assim, tem os dois pontos, né? Se você não tem o inglês, não tem o inglês e tem uma vaga ali solicitando o inglês, vai na direção do recrutador e pergunta, tá pedindo inglês aqui avançado, mas eu vou ter contato com pessoas do exterior? Eu vou conversar com pessoas que falam inglês ou a minha comunicação aqui todos os dias vai ser em português? Porque aí não faz sentido pedir inglês na vaga, né? Só faz sentido pedir inglês na vaga se você vai de fato falar inglês no dia a dia. Mas mesmo assim é importante, porque o mercado internacional adora desenvolvedor brasileiro, principalmente, né? Então, o inglês é de suma importância, mesmo que tenha só o básico de conversação, ou então procurar pelo inglês voltado para o corporativo. Inclusive, a Weibo, que é onde eu faço o meu inglês, ela é voltada para o mundo corporativo e para a tua própria área. Ai, meu Deus, fiz um jabá que nem sabia se podia, desculpa, gente.